Olá, amigos, caros irmãos, possamos manter a paz conosco, com os nossos comportamentos, condizentes com a lei maior do nosso Mestre Jesus. Vamos falar de um assunto que não tem propriamente um título pré-escolhido, mas, como sempre damos um título à nossa apresentação, nós vamos intitulá-la de um interessante questionamento. Observando a obra do Criador, esse universo infinito, com todos os seus orbes, seus mundos, seus globos, se movimentando, girando, se equilibrando, funcionando harmonicamente e com unidade, apesar da diversidade, nós nos admiramos da perfeição que reina em tudo. Tudo isso se consegue na criação com o cumprimento de leis naturais, leis morais, leis divinas, leis perfeitas, criadas também por Deus ao criar tudo, para que essas leis governem todo o funcionamento da sua obra. Uma das importantes leis dentre essas todas é a lei de progresso. Por essa lei, nada fica estacionário, tudo evolui, tudo se modifica, tudo se transforma para melhor, tudo avança. O Criador criou espíritos e criou matéria. Espíritos, o princípio inteligente da criação. Matéria, aquilo de que esse princípio inteligente precisa se valer até para a própria evolução, onde se dá uma parte do convívio entre nós para que ofereçamos chance às leis divinas funcionarem e se exercerem sobre nós e nós as cumprirmos também. Fomos criados todos, sabemos, porque Deus é justo e é bom, sábio, simples e ignorantes. Fomos criados simples a ponto de não sabermos de início até que já existíamos e já éramos criaturas de Deus. E ignorantes porque não conhecíamos nada, nenhum de nós, porque Deus, na sua justiça, não ia dar privilégios ou prioridade, preferência para ninguém, nenhuma das suas criaturas. A partir desse momento de simplicidade e ignorância, estamos evoluindo, porque a lei se cumpre, a lei de progresso se cumpre. Chegamos ao momento em que fomos adquirindo inteligência, noção já do que nos cercava, do que nos envolvia. E com a inteligência desenvolvemos uma outra coisa muito importante, o nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio que nos permite executarmos, fazermos, procedermos conforme queiramos. Paulo de Tarso nos fala que nada nos é proibido, mas nem tudo nos é lícito. Então, se usarmos o livre-arbítrio em conformidade com as demais leis divinas, estaremos avançando com mais propriedade, com mais consciência, com mais conhecimento. Na escala dos mundos,
estabelecida por Kardec, sob a orientação da espiritualidade superior, existem 5 categorias de mundos. Essas categorias não são absolutas, são apenas para a gente ter um ponto de referência, uma referência. Existem vários mundos, 5 categorias. A primeira delas são os mundos primitivos, a segunda são os mundos de provas e expiações, a terceira são mundos de regeneração, depois vem os mundos divinos e depois, como última categoria, mais avançada, mais progressista, a que mais progrediu, a dos espíritos que mais progrediu, os mundos celestiais, os mundos espirituais. Jesus nos falou que deveríamos ser perfeitos, como o perfeito é o Pai. Então, nossa meta, nosso dever é ser perfeito, buscar a perfeição. Claro que não seremos jamais tão perfeitos quanto Deus, porque Ele é Deus, Ele é único. Não existe ninguém nem com a possibilidade de ser tão perfeito quanto Ele. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no tópico número 1. E está em Mateus também, no capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Estamos, então, em caminhada de perfeição, caminhada evolutiva. Vemos hoje aqui na Terra, sentimos, percebemos, vivenciamos um caos social geral, uma convulsão social, uma degradação de costumes, degradação de valores, doenças degenerativas de difícil tratamento e sem alcance de cura ainda, doenças também comportamentais. Vemos que há um progresso material imenso, conforto material, facilidades, mas pouco avanço moral, muita desonestidade, muita maldade, muitos crimes, muita violência, muita corrupção, em tudo, na política, nos costumes, no convívio nosso, graças ao mau uso do nosso livre-arbítrio. Pela lei de progresso, vamos avançar, mas o avanço se dá conforme usemos bem o nosso livre-arbítrio. Há espíritos que usaram adequadamente seu livre-arbítrio, passaram por todas as situações pelas quais estamos passando, mas avançaram mais rápido porque usaram adequadamente esse livre-arbítrio, entenderam mais prontamente qual era o sentido da existência. Esses espíritos são espíritos perfeitos que habitam lá aqueles mundos espirituais, mundos de puros espíritos. Esses espíritos não ficam também na ociosidade absoluta, ficam cumprindo determinações, desígnios do Criador, de Deus, que não para. Um desses espíritos é o nosso guia e modelo, Jesus, que foi incumbido por Deus de tomar conta do nosso planeta Terra, desde a sua formação, da sua criação, até que ele chegue lá ao grau máximo das possibilidades evolutivas. Nós estamos aí sob o comando de Jesus, que nos trouxe sua mensagem, a sua verdade, mas que não demos muito ouvido para ela, não estamos dando ainda. Mas ele é incansável,
Porque sabe que pela lei de progresso um dia seremos perfeitos. Ele até nos falou que somos deuses, um dia faremos o que ele faz e até mais, porque ele é humilde também. O nosso progresso moral deixa então a desejar. Lá no livro A Gênese, no capítulo 18, esse capítulo é intitulado por Kardec Os Tempos São Chegados, porque historicamente aí se fala em fim de tempos, no fim dos tempos, no final do mundo, etc. Kardec fala que o sinal do final dos tempos, que os tempos são chegados, é exatamente essa situação pela qual estamos passando aqui na Terra. Situação de caos social, doenças, isso tudo que já falamos. E que isso aí só se vai passar, não vai passar com as instituições nossas, as crenças que temos, que tiveram o seu momento, o seu papel, a sua função, mas que hoje são ultrapassadas e que poderão até servir de obstáculo ao avanço maior a que estamos destinados nós todos. As crenças todas se dizem donas da verdade. Jesus, para fazer com que sua mensagem fosse retomada por nós, coordenou a chegada até nós da doutrina dos espíritos, espíritos superiores, avançados. Trouxeram para Kardec, trouxeram para nós, via Kardec, que compilou tudo que recebeu de informação deles, em vários pontos ao mesmo tempo. A universalidade do ensinamento deles serviu de base à formulação, à codificação, organização, compilação e apresentação para nós da doutrina dos espíritos, o livro dos espíritos, não é de Kardec. Ele só teve o papel de organizar tudo isso, grande papel. Ele informa, Kardec, que a doutrina espírita não é estacionária, ela é progressiva e tem que ser assim, senão ela sucumbe. Como toda doutrina que quer permanecer tem que acompanhar o progresso, par e passo. A doutrina espírita, se em algum momento, diz ele, Kardec, se confrontar com alguma nova revelação da ciência dos homens, ela automática e naturalmente se adequa, porque ela tem esse caráter progressivo e adaptável à evolução, ao progresso do conhecimento humano. O que tem acontecido em verdade, em muitos momentos, é que a nossa ciência afirma coisas, verdades, que o Espiritismo já falou. Na verdade, a ciência tem chegado depois do que mostra a nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos. Mas se aparecer coisa diferente e nova que contraste ou que se choque com ditames que ela apresenta, ela se adequará naturalmente, conforme nos diz Kardec. Isso não tem acontecido com outras doutrinas e crenças. Essas doutrinas têm nos mantido sob o domínio de mistérios, dogmas, formalismos, hierarquia, rituais, atos exteriores, e se dizem, como falávamos, detentoras da verdade. Mas, na verdade, o que elas apresentam nada mais é do que interpretação contraditória e discrepante, muitas vezes, e entre si, de antigos escritos. São baseadas em antigos escritos humanos dos homens.
que são tomados como sagrados e ditos até serem a palavra de Deus. Há muito tempo esse orgulho vão de manter e se dizer dona da verdade, ou detentora da verdade, que as crenças religiosas entre nós insistem em ter, em fazer, em falar, tem gerado antagonismos, embates, lutas, guerras carnificinas, com sacrifícios humanos de vidas. Além dessas consequências, uma grande consequência, conforme está lá no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, obsessões terríveis são criadas por indivíduos e comunidades de indivíduos que sofreram perseguições religiosas, passaram por vicissitudes terríveis, sofrimentos horríveis, causados pelas denominações religiosas. E essas comunidades se arvoram em vingadoras contra o cristianismo, contra o espiritismo e contra indivíduos e comunidades também. A obsessão requer um tratamento muito difícil, porque requer o perdão das ofensas. Mantemos-nos, então, como eu dizia, sob o domínio de rituais, dogmatismos, ritualismos, hierarquias sacerdotais, escamoteação da verdade, em verdadeira escravidão. E temos que nos lembrar que Jesus nos falou que conheceríamos a verdade e ela nos libertaria. Nos libertaria o quê? Dessa escravidão a essas coisas todas que incorporaram a mensagem pura e simples que ele nos trouxe. Mas ele falou que rogaria ao Pai que nos enviasse um Consolador, que nos faria reviver toda a sua mensagem, ficaria conosco eternamente e que traria para nós a verdade sob o comando do Espírito de verdade. Essa doutrina é o Espiritismo, esse Consolador. O Espiritismo é a única doutrina que nos fala das oportunidades ofertadas pela bondade e justiça do Pai para nos redimirmos dos erros cometidos. Não estamos sumariamente condenados por erros que cometamos. Temos sempre novas oportunidades desde que nos apresentemos de boa vontade para isso, nos arrependamos e nos esforcemos por não cometer mais esses erros. Qual é a única doutrina que nos informa sobre esse progresso a partir da simplicidade da ignorância com crescimento infinito. Ao contrário daquela afirmação das crenças entre nós, de que fomos criados ótimos e bons, praticamente perfeitos, e que decaímos em função do pecado cometido. Qual é a doutrina que nos apresenta a possibilidade evolutiva contínua para alcance dessa felicidade inigualável que vamos ter quando no reino dos céus, de que Jesus tanto falou? Reino dos céus esse que vai ser lá aquele mundo mais evoluído, mais progredido, que mais progrediu.
Qual é a doutrina que nos abre a vida futura mediante possibilidade meritória, por merecimento e não por preferência, por meras palavras e expressões que façamos, de aproximação com o Criador, que nos possibilita amar a Ele através do amor que dediquemos ao próximo. Que doutrina hoje entre nós traz fé verdadeira em vez de fé cega? Faz com que atinjamos a fé verdadeira, a fé racional, que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da evolução humana. Qual a doutrina que nos diz de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos? Que doutrina, se não o Espiritismo, permite que questionemos e duvidemos, questionemos em busca da verdade, que vai nos satisfazer, vai nos atender à curiosidade e à necessidade de avanço? Qual a doutrina que manda nos instruamos? Primeiro nos amemos, depois nos instruamos, cresçamos, avancemos. Qual a que nos consolida a fé racional em vez da fé cega? Qual a que nos livra de superstições e de crendices que não tem sentido mais para nós, à medida que vamos avançando em intelecto, em conhecimento? Qual a que traz esclarecimentos lógicos sobre tudo aquilo por que passamos, tudo o que nos acontece? Qual que nos esclarece quanto ao futuro? Vamos nos lembrar, conforme está lá em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16, onde é dito que Jesus nos disse: haverá um só rebanho e um só pastor. Qual vocês acham que será a doutrina de moral, a doutrina filosófica, a doutrina espiritual que vai vigorar no mundo de regeneração? E que continuará a seguir com a evolução desse mundo até atingimento das outras categorias de mundos? Uma dica a gente tem, clara: o pastor único é Jesus. Quanto ao rebanho, irmãos, reflitamos. Reflitamos nisso, procurando manter conosco a luz e a paz desse guia e modelo que é Jesus. Que assim seja.